todos, uma vez mais as nossas saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do Motosport hoje na V-Motores, uma edição que é feita nestas magníficas piscinas naturais de Porto Muniz, na costa norte da Perla do Atlântico, em pleno arquipélago da Madeira. Viemos até cá e, felizmente, numa manhã onde o Atlântico até está sereno, mas este é um oceano raçudo, é um oceano revolto, é um oceano que normalmente também traz muitas tempestades. Mas não foi do oceano, foi mesmo desde Porto Muniz que partiu para o continente no início desta época desportiva um verdadeiro furacão. De seu nome e graça, Nelson Andrade, ele pela primeira vez decidiu ir disputar um campeonato nacional, no caso o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, aproveitando esta autêntica revolução serena que foi feita na regulamentação desta época com a introdução, entre outras medidas, da Taça de Portugal de Kart Cross de Montanha. E se em boa hora o pensou, em melhor hora o executou, porque em 4 provas que até hoje realizou, 4 vitórias incontestáveis e é já o detentor desta primeira Taça de Portugal de Kart Cross de Montanha. Furacão, muito obrigado por nos receber aqui em Porto Muniz, esta que é a sua terra adotiva e uma terra que lhe diz muito. É hoje o embaixador de Porto Muniz e o embaixador do arquipélago da Madeira junto à família da montanha, mas vamos um bocadinho lá atrás. No início desta época, quando decidiu partir a caminho do campeonato, entregar o seu aranhiço, o seu AG1000 às ordens da FR Power para o preparar. Estava à espera de chegar, ver e vencer? Não estava à espera. A verdade é que não estava à espera. Além de ter noção que já não conduzia há 7 meses, mais ou menos, não estava à espera de chegar lá e adaptar-me da maneira que me adaptei e de conseguir vencer já na primeira prova. Mas foi muito agradável, espetacular. Tanto com a equipa FR Power, que eu só tinha conhecido o Rui só uma vez, tinha estado com ele uma vez, que foi quando o conheci, e quanto ao resto da equipa não conhecia, eu só conheci mesmo na Rábida, mas foi fantástico, receberam-me de mãos abertas e foi excelente. O Nelson, até este momento e depois da sua passagem pela rampa PQP Rábida, depois um salto até à rampa internacional de Boticas, estando integrado no Campeonato de Portugal, mas podendo também saborear a presença do europeu da modalidade. Depois até essa mítica montanha que é a Penha, a paisagem protegida da Penha, para finalmente, na última prova que disputou, estar em pleno Douro Vinheteiro, em Santa Marta, contabilizando assim 4 participações, 4 triunfos. Mas obviamente tem uma carreira atrás de si, ainda é um jovem, mas não chegou ao continente porque se lembrou de pegar num kart cross, já que antes disso também fez furor aqui na Madeira. Vamos dar a conhecer ao nosso auditório quem é que é o piloto Nelson Andrade e o que é que ele fez antes de se juntar à família da montanha no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Portanto, eu iniciei a minha carreira no automobilismo em 2017. Comecei com motor e com kart cross, que era CMOG na altura, com uma cilindrada de 750 cm3. Comecei quase a meio da época, estava a experimentar, foi uma experiência nova, nunca tinha conduzido aquele tipo de carro, só tinha feito umas brincadeiras. Fiz a época, depois em 2018 fiz um upgrade ao carro já para 1000 cm3, consegui ser vice-campeão, no segundo ano de competição que eu fiz, fui vice-campeão. Em 2019 mudei de carro para o AG1000, 2019 novo, tornei-me campeão regional de rampas na Madeira, e em 2020, em tempo de pandemia, ainda faltam umas provazinhas porque fiz o 3º lugar no campeonato, a um ponto de ser vice-campeão novamente. Em 2021 decidi seguir rumo e passar o Atlântico. Por isso a minha carreira não é assim tão longa na competição automóvel, mas eu acho que consegue ser um bocado positiva.
É, sem sombra de dúvidas, ter já um título de vice-campeão regional da Madeira e um título de campeão regional da Madeira em apenas 4 épocas e uma delas só a meio tempo é manifestamente sinal do talento que Nelson Andrade tem. A pergunta impõe-se, embora obviamente nós também temos a noção de que na Madeira os kart-cross são altamente competitivos em termos de geral daquilo que é o troféu regional, mas foi por isso que aderiu aos kart-cross ou foi algum gosto particular que o fez escolher esta máquina tão diferente, tão difícil de tripular como é um kart-cross e ainda para mais fora daquele que é o seu ambiente natural, que são as pistas, primeiro há muitos anos atrás de autocross, agora as chamadas pistas rallycross. O porquê de optar por este tipo de carros de competição? Isto tudo começou por uma brincadeira de amigos, num carro de aluguer para ir experimentar. Os meus amigos puseram-me a andar num kart-cross e gostei. Adrenalina, eu gosto de conduzir e gosto de velocidade. E daí optar por estes carros, para já que também é um valor para poder fazer que é muito mais, sai muito mais em conta, muito mais barato. Que se for para a competição, tipo rally e isso. E isto já me satisfaz e já dá para eu esquecer um bocado do meu dia-a-dia e por isso é que eu optei por estes carros. O Nelson desde, penso que 2020 ou 2019, optou por um carro que é construído por um português, o António Gonçalves, a famosa AG, que vem, obviamente, são as iniciais do próprio responsável técnico máximo da empresa, uma empresa que está sediada no Norte, mais propriamente na Maia. O porquê da aposta num construtor nacional? Porque para já eu tinha o meu colega de equipa e mecânico de cá na ilha, o Grego Faria, ele tinha um AG e entretanto depois tive a oportunidade de ir ao continente falar, ter uma reunião com o Sr. António Gonçalves e experimentar os novos chassis que ele tinha feito, os novos carros e gostei de conduzir, gostei da segurança que me transmitia, de tudo. Então decidi mudar por um chassi novo, foi feito um chassi novo à minha medida, tudo direitinho. Daí a crer que o carro é simplesmente fantástico, tanto fantástico que é que em 2019 comprei um carro novo para mim, em 2020 optei por outro carro novo da mesma marca, com mais algumas evoluções, por isso é que é um carro fantástico e o Sr. António Gonçalves está de parabéns porque tem uma excelente marca. Chegar, ver e vencer, como eu disse no início, estar agora neste campeonato, que é um campeonato maior, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group tem sido nos últimos anos um caso sério de impacto mediático, sempre em crescendo, inclusivamente com números impressionantes no próprio ano de pandemia, em 2020, o principal ano da pandemia, esperamos nós, onde só foram realizadas 3 provas, mas que mesmo assim fez com que o campeonato fosse um dos mais impactantes em termos mediáticos dentre todos quando são disputados no Motosport Nacional. O Campeonato de Portugal Montanha JC Group, que, como nós referenciamos no início desta conversa com o Nelson Andrade, em 2021 sofreu uma pequena revolução, a introdução da taça de kart-cross, também da taça de monolugares, alterações significativas em termos regulamentares do campeonato principal, com novas divisões na categoria turismos, e tudo isto a permitir que o campeonato, mesmo num ano em que a crise bate à porta do país, tenha listas inscritas muito interessantes, eu diria mesmo muito positivas, quer em qualidade, quer em quantidade. Pergunta que lhe faço, se tivesse que pensar naquilo que era a sua expectativa quando foi para o campeonato, a sua expectativa em abril último, e agora, já depois de ter lá estado 4 vezes, o campeonato surpreendeu pela positiva? Claro que sim, sem dúvida alguma. Surpreendeu-me, não estava à espera que fosse assim um campeonato tão interessante, fantástico. Não há palavras para descrever o campeonato que é, e em si tanto as organizações como a comunicação social e como toda a família da montanha. E para mim, se eu soubesse ou se houvesse esse campeonato mais cedo e se eu tivesse decidido, eu tinha ido muito mais cedo. E neste momento tão bom que é o campeonato que eu gostava de continuar e o meu objetivo é continuar o campeonato.
Falou das organizações, o que é que o surpreendeu em termos da estrutura das provas? Se o Nelson tivesse que pensar assim numa ou duas coisas que realmente o deixou impressionado neste Campeonato de Portugal Montanha JC Group, para além obviamente do ambiente, é manifestamente uma família, aquela que há na montanha, o que é que mais o impressionou em termos da estrutura dos eventos propriamente ditos? O que mais me impressiona é a organização, de tal maneira que é feita, tanto nos 2 dias de competição que há, como é que é realizado, como é que é o pormenor que levam o peso, a regularidade do peso, a maneira em si das provas quando começam, a segurança exatamente, isso é o principal, tanto peso como que também se refere à segurança, é magnífico, só por aí já é muito, muito positivo. Estava à espera do impacto que causou na ilha a sua participação no campeonato. Hoje é o Furacão da Madeira, toda a gente o conhece aqui, a comunicação social tem feito uma repercussão enorme, é considerado um embaixador de Porto Muniz e da ilha. Estava à espera deste impacto, Nelson? Sinceramente não estava à espera, não estava. Por isso mesmo ainda eu fico a pensar que como é que foi possível chegar e ter este impacto. Não estava mesmo de maneira nenhuma à espera, mas é muito agradável. Como é que tem sido aqui? O que é que tem acontecido sempre que cá chega após cada prova? As pessoas em si começam sempre a dizer o furacão deu cartas novamente lá no continente. E é isso, as abordagens que têm, o furacão, o teu nome meteu-te logo na cabeça das pessoas, que é impressionante, que é conhecido mesmo pelo Furacão da Madeira. Oh Nelson, as rampas em termos regionais têm uma estrutura completamente diferente e eu não podia deixar de lhe fazer a pergunta. Sabemos que no passado teceu algumas críticas, fez algumas sugestões. Considera que esta modalidade na Madeira tem que dar um salto? Sim, tem. Sem dúvida alguma que tem que dar um salto e é preciso as pessoas meterem na cabeça e começar a pensar e começar talvez a analisar as provas nacionais fora para tentar poder trazer algo para melhorar aquilo que temos. Que temos rampas lindíssimas, trajetos espetaculares, só que é preciso trabalhar mais um pouco, tanto a nível de segurança, maneira de pensar, é preciso maneira de pensar, as pessoas precisam mesmo de ter outra visão, é preciso talvez passar além daqui da ilha e ir ver que é para ter a noção do que é uma rampa a sério. Por falar em rampas a sério, nós temos uma questão a seguir para o Nelson Andrade, mas antes temos uma surpresa para ele. Nós não chegamos agora, nesta hora aqui a Porto Muniz, e sabendo como sabemos que ele é o embaixador deste concelho sediado na Zona Norte, nesta agreste, mas magnífica, bela Zona Norte da Ilha da Madeira, nós fomos ao encontro do edil local, do Sr. Presidente da Câmara, Emanuel Câmara, para saber o que é que ele tinha a dizer do Furacão da Madeira. Ora, antes de mais nada, muito obrigado pela vossa presença, é sempre importante recebê-los aqui também no meu município, na Costa Norte da região Autónoma da Madeira, e dizer que o Nelson é de facto aquilo que apelidaram do furacão da Madeira, deixe que lhe diga também particularmente do Porto Muniz, porque é um jovem empreendedor que, chegando cá, portanto, desenvolveu toda a sua atividade, e da sua vida no município do Porto Muniz e tem, de facto, demonstrado capacidades acima da média que, levando para o desporto motorizado, está, de facto, a levar o nome e a projeção não só do município do Porto Muniz, da própria região autónoma da Madeira e, neste caso, a se impor no contexto desportivo automóvel a nível nacional. Nelson, não é todos os dias que nós temos um autarca a dar conta do orgulho que o Concelho e a Ilha sentem no embaixador. Sente essa responsabilidade de ser hoje um representante desportivo, quer do Concelho que o adotou, quer desta ilha? Claro que sim, é uma enorme responsabilidade e por ser uma enorme responsabilidade é que me dá mais vontade de continuar a fazer o possível para vencer e levar o nome da minha terra, tanto seja Porto Muniz como a Ilha da Madeira, levar ao mais alto nível.
e tudo o que eu puder fazer e lutar, vou lutar para continuar a fazer e a honrar esta terra maravilhosa. Nós estamos aqui com o Atlântico de fundo, mas se olhássemos para aquele lado, teríamos uma das rampas do troféu regional, a rampa de Porto Muniz. Fazia-lhe a pergunta, é um sonho, é uma vontade, é algo que está disposto a ajudar a acontecer, ver um dia, até porque não a curto prazo, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group a ter uma prova aqui na sua ilha? É uma vontade e era um sonho também que se pudesse realizar mesmo uma prova do Nacional de Montanha cá na ilha. E mais ainda português, claro. Temos um excelente percurso cá no português, que já se realiza uma rampa, mas se a gente pudesse trazer o Campeonato Nacional de Montanha cá, seria a cereja no topo do bolo, por isso, para mim, era, além de um sonho, é um gosto. Nelson, obviamente tem contactos e tem muitos amigos entre os pilotos que disputam as rampas aqui na ilha. Tem conversado com eles, tem visto da parte de alguns deles interesse ou vontade de um dia destes também dar este salto ou pelo menos experimentar uma prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group? Claro que sim, tenho falado com alguns pilotos, grandes amigos meus que também são pilotos, além de pilotos são grandes amigos. E é normal, eles, a abordagem que eu tenho dito e tenho feito e tenho falado sobre o Nacional de Montanha dá o interesse em eles irem lá e eu penso que em breve teremos alguns pilotos lá a fazer o Nacional, por isso é normal. Referenciou logo no início que gostou muito da forma como foi recebida pela família e também pela estrutura técnica da FR Power. Sentiu-se confortável logo desde o início e seguro quanto àquilo que iria ser o apoio técnico que tem tido ao longo deste ano? Sim, senti-me logo seguro porque me deixaram à vontade, receberam-me sem... eu até o dia de hoje eu posso dizer que eles dão-me todo. Dão-me afeto, dão-me completamente todo, por isso não posso dizer nada e fui tão bem recebido que nem sequer fiquei retraído em alguma situação, nada. Eles se receberam tão bem que para mim é de louvar a FR Power e todos os companheiros de equipa que também competem, o Sr. António Rodrigues, Joaquim Rino, o Sr. Nuno Guimarães, o Sérgio Nogueira. E se for para falar, eu estou aqui e não acaba. É verdade. Por isso, senti-me mesmo bem. Daí a dizer que eles não levam-me com eles e eu tenho a certeza disso. Faço parte da família deles, da montanha, sem dúvida alguma. Nós vamos para a reta final desta nossa conversa, mas antes de falarmos do futuro, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta que é quase um clichê, mas como é que se define enquanto piloto? Como é que é o piloto Nelson Andrade? Quais as suas características? O que é que diria que ele tem de melhor e o que é que ele ainda tem a evoluir? Isso é uma pergunta difícil. Eu normalmente não falo de mim. Eu sou uma pessoa simples. Simples, adapto-me bem a qualquer uma situação. Sou muito, às vezes assim teimoso em algumas situações, talvez. Mesmo como piloto? Às vezes como piloto também, mas eu agora já consigo ouvir as pessoas que são profissionais, já consigo estar ali a coisa. Mas sou uma pessoa muito simples, para mim a simplicidade é um fator muito importante e para mim é o que me define. Quais as características que um piloto que acha que lhe têm sido a mais-valia para conseguir vencer? Foco. Sou uma pessoa muito com meus objetivos traçados e eu não desisto daquilo que eu quero. E eu luto e embora não tenha muito tempo para poder treinar, para poder chegar àquilo que eu quero, quando vou para a prova vou com vontade mesmo de fazer tudo direitinho. Nelson, hoje é claramente um piloto super popular junto à afição da montanha. Lida bem com essa popularidade? Claro que sim. Lido bem, às vezes fico meio envergonhado que as pessoas quando me abordam que eu fiquei naquela, mas lido bem com isso. As pessoas são magníficas comigo, portanto fazem-me deixar à vontade, por isso é que eu lido bem com a situação.
Nós estamos agora no defeso de verão, porque depois de um campeonato que foi frenético, teve a primeira das 6 provas disputadas até o momento a ser erguida nos idos do passado mês de abril, e foram 6 em Catadupa, até que o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group fechou para banhos pouco antes do fim do mês de julho, já com as tais 6 provas realizadas, das quais 4 tiveram a participação do Nelson Andrade, que assim também rematou as contas da Taça de Portugal de Kart Cross de Montanha, sendo também destacar que ao longo das 4 provas onde esteve, o Nelson conseguiu ombrear em termos de tempos, quando olhávamos para as tabelas absolutas, as teóricas tabelas absolutas das subidas oficiais de prova, ombrear com os principais, os mais rápidos pilotos do campeonato, estando na maior parte dessas provas sempre muito dentro do top 10 do cronómetro, que é a SAS extraordinária quando pensamos na competitividade que este campeonato tem. E o Nelson agora vai em setembro próximo ter a chamada corrida de consagração na segunda ida do campeonato até ao coração transmontano, à rampa de Boticas, que este ano já teve uma primeira tirada internacional e agora fechará o campeonato nacional. Vai ser obviamente uma rampa de festa, mas também uma rampa a doer, porque não me parece que vá lá apenas para ir a feijões. Claro que não, eu quando vou para uma prova vou sempre para dar o meu melhor e para chegar sempre mais à frente. E ainda vai ser uma rampa exceção, embora seja a rampa de consagração, mas vou lá para tentar chegar muito mais à frente e poder ganhar a minha categoria novamente, e para ser perfeito seria isso mesmo. Nelson, 2022 está já aí a bater à porta. Vamos continuar com o kart cross, ou depois de ter visto como é aquele ambiente, pode acontecer uma mudança de planos em termos de projeto? Eu penso que poderá acontecer uma mudança em termos de projeto, aliás até para evoluir. Até hoje conduzi kart cross, penso que o meu próximo passo será chegar aos protótipos B, ou quem sabe, dependendo se ainda se consegue chegar aos protótipos A e fazer um bom campeonato. Agora está tudo incerto. Está aí dentro agora o bichinho e o sonho de um dia ser campeão nacional absoluto? Isso, desde que eu fui para o Campeonato de Portugal neste ano, o objetivo é esse, só que é um passo de cada vez. Nelson, muito obrigado por nos ter recebido aqui nestas fantásticas piscinas naturais de Porto Moniz, de onde normalmente, apesar do Atlântico estar asossegado, parte com a sua bagagem e com o furacão que leva consigo, mesmo dentro de si, e naquilo que vai ser uma sequência de entrevistas aos campeões nacionais ou aos vencedores das taças que começam claramente também a acontecer. Nós começamos na Perla do Atlântico, viemos também tentar conhecer um pouco melhor este craque que aqui está, o Furacão da Madeira, Nelson Andrade, ele que com o seu AG1000 se tornou um fenómeno de popularidade no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e juntou a essa popularidade uma capacidade para ser super competitivo logo na sua primeira abordagem ao campeonato maior desta tão desafiante modalidade como é a montanha. Obviamente agora estamos todos ansiosos para saber o que é que este furacão vai ser em 2022, se virá a chamada tempestade perfeita. Com a edição da imagem de Armando Leitão, eu chamo Joaquim Amandio Santos e é deste cenário deslumbrante de Porto Moniz que envio a todos um grande abraço. Até ao próximo episódio.